E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aulinha de estatística aqui no Fala Dudu. Hoje a gente explicou, né, a ideia de média e variância. Então, normalmente, quando a gente faz a medida, né, a gente toma medidas sobre alguma variável importante, a primeira coisa que a gente faz é meio que computar essas duas medidas, né? Qual que é o desvio padrão, quão longe da média, né, e, assim, os dados estão. Tem algumas formuletas mágicas ligando, assim, quanto por cento dos dados são cobertos por tantos desvios padrão. Então, sei lá, 67% dos dados, mais ou menos, devem estar ali perto. Se a distribuição for normal, a gente não falou disso ainda, mas a gente vai falar, se a distribuição for normal, a maioria, né, mais ou menos 2/3 dos dados vai estar um desvio padrão para cada média, um desvio padrão para lá da média. E 90 e cacetada% dos dados vão estar entre a média e dois desvios padrão para a direita e a média e dois desvios padrão para a esquerda, tá? Então isso vai engajar, a grande maioria dos dados vão estar ali compreendidos nesse espaço de dois desvios padrão, tá bom? Então normalmente a gente faz até brincadeira de bar, né? Fala assim, nossa, esse cara é tão inteligente, o cara é dois desvios padrão mais inteligente do que a média, ou seja, quase não tem ninguém ali, certo? Você não vai achar, tipo, na floresta lá tem as árvores, a altura é 15, e sei lá, o cara que tá dois desvios padrão, vamos dizer que o desvio padrão seja 4, o cara que tem uma altura, a árvore que tem uma altura de 23, ela assim, é muito rara de ser achada. Você vai achar, de 100 árvores, você vai achar, sei lá, 5, né, com essa altura. Bom, então essa é como você liga, né, desvio padrão à distribuição da população. Quantas pessoas estão para lá ou para cá? A grande maioria está ali, um desvio padrão para cima e para baixo da média. Mas a gente está começando a se repetir já aqui sobre esse ponto. Eu quero passar para o outro ponto, que é mediana, a noção de mediana. Tá? Na distribuição normal, que é bonitinha, que está todo mundo espalhadinho, um pouco para a direita da média, e todo mundo meio que igualmente espalhadinho para a esquerda da média, a média e a mediana são a mesma coisa, certo? Mas nem sempre isso é verdade. Média e mediana podem variar, e vai ser muito importante entender o conceito de mediana para o caso em que tem valores extremos na amostra, né? Então vamos supor, por exemplo, que você botou todo mundo numa sala lá, né? Os professores da USP, os professores da FGV, os professores do INSPER, né? Do antigo IBMEC. Aí todo mundo na sala, aí eu tenho os salários lá, tem, sei lá, 300 pessoas nessa sala, menos, eu acho, sei lá, 200 pessoas nessa sala. Tudo isso? E aí você vai tirar a média, né, dos salários das pessoas, tá? Aí você vai, então aí a média deu, sei lá quanto, 15 mil reais é a média do salário dos professores de economia que estão aí nessa sala. Aí você pega e traz um banqueiro, né, para colocar dentro. Ou você traz um influencer, né, que ganha milhões e tal por ano, e bota ele na sala também, e você tira a média, né, e a média vai ser afetada por esse valor extremo, principalmente se a amostra não for muito grande. Então vamos mudar um pouco o nosso exemplo, vamos botar, sei lá, os 30 professores da Fundação Getúlio Vargas dentro de uma sala, soma os salários, divide por 30, acha a média. Que seja, de novo, lá 15 mil, a média de salários dos professores, 20 mil, a média de salários dos professores, tá? Aí você traz o economista-chefe de um banco e ele entra lá e tal na sala. O salário dele por mês é muito maior do que isso daí, sei lá, 10 vezes maior do que isso daí. Ou um influencer, que o salário deles é 30 vezes maior do que esse daí. Então botou o influencer, é melhor do que o economista-chefe, né? Aí botou um influencer lá importante lá dentro. Aí a média de salário, sei lá, ela vai saltar, tem 30 caras, você botou um cara lá que tem um salário estupidamente mais elevado, a média do salário saltou de 15 mil para 30 mil, certo? Por causa desse ponto extremo. Então, se eu quero falar alguma coisa significativa sobre o salário das pessoas que estão ali, a média não vai ser uma descrição legal, né? Quer dizer, a média é a média, que ela somou, dividiu por 30, então tem um cara que tem uma renda que é estupidamente maior, isso vai distorcer muito a média. Nesses casos, a gente gosta que tem um cara que chama de outlier, que é um cara que está muito fora do padrão. Outlier é isso, né? A palavra em inglês para muito fora do padrão. A gente gosta de olhar para uma outra medida também que chama mediana. Então a gente vai fazer assim, a gente vai dividir a sala, vai ordenar a sala em grupos em salário mais baixo, segundo mais baixo, terceiro mais baixo,
quarto mais baixo, quinto mais baixo, tá? Até o último cara da sala. Aí, a mediana vai ser o valor intermediário ali, que divide, né, essa linha aqui, onde se ordenou todo mundo, ou divide a distribuição de pessoas em metade. Metade para um lado, metade para o outro. O cara que está ali, né, dividindo a metade, ele é o mediano. A renda dele vai ser a renda mediana. Bom, vai ter um cara se o número de pessoas na sala for ímpar, né? Se o número de pessoas na sala for par, vão ter dois caras ali, né? No meio, dividindo metade da turma para cá, metade da turminha para lá. Aí você faz a média desses dois caras e aí você tem a mediana. Tá bom? Então a mediana, ela vai ser... E de novo, você está ordenando salários, né? 15, 16, 16.200, 17, né? O mediano vai ser um valor que vai refletir uma média, mas não vai, sem incluir aquele cara muito extremo, tá bom? Então, em alguns casos, acontece da média, nesse nosso exemplo, da sala com 30 professores, aí você botou mais um, né? Que é o cara que é o influencer que é milionário, o salário do cara que vai dividir o negócio no meio ali, sabe? Que é a partir dali, né? Do 15º cara, o salário dele, né? Esse salário vai ser muito diferente, muito mais baixo do que o salário médio. Então a mediana vai divergir, nesse caso, bastante da média. E é uma variável que a gente gosta de olhar. Às vezes você tem assim uma planilha de dados, gente, de milhões de dados, né? Ou muito grande. Então às vezes não dá para ver no olho, que tem um cara que é um outlier, ou você não percebe. Aí é bom você fazer o cálculo, calcula lá a média, calcula a mediana e vê se elas estão muito dispares ou não. Um abraço.